Everton Pereira da Silva, ou simplesmente Everton, é um goleiro de 1,89 m e que atualmente defende o Palmeiras. Nasceu em Rio Branco, no Acre, mas antes disso, deu seus primeiros passos no futebol ainda na adolescência, em clubes locais. Primeiro, no Andira, onde jogava como atacante, sendo mandado para o gol, devido à ausência do goleiro titular. Com o tempo, ele se firmou no gol, chegando a participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo clube, onde ganhou destaque no jogo contra o Corinthians, sendo eleito o melhor em campo. Entre 2006 e 2007, jogou nas categorias de base do Corinthians. Após se destacar na base do timão, Everton subiu ao profissional como terceiro goleiro, sendo reserva de Felipe e Júlio César. No entanto, o técnico Mano Menezes promoveu Rafael Santos ao elenco profissional e Everton passou a ser o quarto goleiro da equipe, fato que o desagradou e o fez querer deixar o clube. Sem disputar sequer uma partida pelo Corinthians em 2008, Everton foi emprestado em 2009 ao Oeste e depois ao América de Natal. Retornou a São Paulo para jogar no Botafogo de São Paulo, onde ajudou o time a ser campeão do Campeonato Paulista do Interior pelo clube de Ribeirão Preto. Logo depois, surgiram propostas, até o jogador ser anunciado como novo reforço da Portuguesa. Na Lusa, o goleiro estreou na Série B de 2010 e jogo após jogo se destacou, sendo campeão brasileiro da Série B junto de sua equipe. Em maio de 2012, Everton despediu-se da Lusa no jogo contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, onde assinou com o clube do Atlético Paranaense. Pelo Furacão, realizou sua estreia em junho, diante do Goiás, pela Série B, e nesta temporada ajudou o clube ao retorno da Série A. Em 2016, na final do estadual, conquistou o Campeonato Paranaense, sendo seu primeiro título com a camisa do Atlético, ajudando mais uma vez um clube e pondo fim a um jejum de 7 anos sem a conquista de um título estadual. Já a relação de Everton com o Palmeiras começou em 2016, quando o então diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Matos, estava numa viagem destinada a buscar o atacante do Palmeiras, Gabriel Jesus, que atuava pela seleção. Everton, que na época atuava pelo Atlético Paranaense, havia também sido convocado para um jogo da seleção e acabou pegando uma carona com a delegação do Palmeiras. Nessa viagem, Matos e Everton firmaram um compromisso verbal de que o arqueiro viria para o Palestra Itália. No final de 2007, o Palmeiras então anunciava sua contratação por 5 temporadas. O clube palestrino pagou cerca de 2 milhões pela contratação do goleiro. Em 2018, com o técnico Roger Machado comandando a equipe alviverde, Everton ganhou a posição de goleiro titular, posição que foi mantida posteriormente pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Em novembro do mesmo ano, sagrou-se campeão do Campeonato Brasileiro, conquistando o título com uma rodada de antecedência. Em 8 de agosto de 2020, Everton foi decisivo na final do Campeonato Paulista de 2020, entre Palmeiras e Corinthians, que foi disputada no Allianz Parque. O goleiro, ele defendeu 2 cobranças na disputa por pênaltis e ajudou a equipe alviverde a conquistar o título da competição sobre o seu maior rival. Já em janeiro de 2021, depois de ser decisivo durante toda a campanha da competição, ajudou a levar o Palmeiras ao bicampeonato da Libertadores da América, após uma vitória por 1-0 na final contra o Santos, disputada em jogo único no estádio do Maracanã. E em novembro de 2021, conquistou a sua segunda Libertadores pelo Palmeiras, ao vencer a final contra o Flamengo em Montevidéu, no Uruguai. Já em 2022, em janeiro mais precisamente, Everton teve seu contrato renovado, dessa vez até o final de 2025. Em março, após o Palmeiras vencer o Guarani pelo Campeonato Paulista por 2-0, Everton chegou a 107 partidas disputadas pelo Palmeiras sem sofrer gol, tornando-se ao lado de Marcos o goleiro com mais jogos sem ser vazado no século XXI. Agora, quando o assunto é a seleção brasileira, o goleiro ele foi convocado para os Jogos Olímpicos de 2016 e pela seleção sagrou-se campeão, conquistando a inédita medalha de ouro numa disputa por pênaltis contra a Alemanha, ao defender a última cobrança do atacante alemão. Em toda a campanha olímpica, Everton sofreu apenas um gol em 6 jogos. Após ser destaque nas Olimpíadas, em setembro de 2016, foi convocado pela primeira vez para a seleção principal do treinador Tite. Posteriormente, em 2021, foi novamente convocado, mas agora para a Copa América, onde atuou os 90 minutos na vitória por 2-1 sobre a Colômbia. Já em 7 de novembro de 2022, Tite anunciou a convocação da seleção para a Copa do Mundo do Catar, e entre muitos nomes certos no Catar, o de Everton foi chamado para disputar o torneio, sendo o terceiro goleiro de nossa seleção vestindo a camisa número 12. Uai, seu app de vídeos curtos.